E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, outro vídeo na série de Raycasting. Hoje aqui tá bem próximo do final. No próximo vídeo a parede vai aparecer aqui na tela. Escrevam aí o que eu tô dizendo. Finalmente vai aparecer aí essa parede aí na tela. Mas hoje é um passo anterior, onde eu vou explicar como que a gente vai desenhar a linha na parede. Nos vídeos passados, a gente parou no ponto onde eu calculo aquela distância perpendicular. Então aqui no código, aqui embaixo, aqui, ó, ficou essa distância perpendicular, que é a distância final do personagem até a parede, para cada um daqueles raios. Então com essa variável aqui, com essa distância, a gente consegue desenhar as paredes ali na tela. Mas no momento aqui, a gente tem só a distância, certo? E o pixel ali referente a essa distância, porque aqui, ó, lembra, né? Lá atrás eu já expliquei. Deixa eu mudar aqui. Aqui em cima, no loop principal, tem esse for. Esse for é um for que vai do pixel 0 até a largura do canvas. No caso, a gente configurou aqui para ser 320 por 200, que é a resolução original lá do Wolf 3D. Então, para cada um dos pixels, começando no pixel 0, a gente calcula o raio e no final encontra essa distância perpendicular aqui, certo? Tá, então agora que a gente vai ter que pegar e desenhar na tela essa distância aí. Vai ser uma linha vertical. Aí o conjunto das 320 linhas verticais vai dar o efeito 3D da parede. Vai ficar claro no próximo vídeo. Então aqui, ó, o que a gente tem? Tem essa distância. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer algo mais ou menos assim, ó, que funciona a lógica dessa distância. Quanto maior a distância, menor vai ter que ser a parede. Ou seja, se a distância é longa, é grande, quer dizer que a parede está lá longe. Então a gente tem que desenhar uma parede pequenininha, porque ela está lá longe. Agora, se a distância aqui, ó, for pequenininha, quer dizer que a parede está bem perto. Então a gente está quase encostado na parede, então a parede tem que ser grande. Então o efeito que dá é mais ou menos esse daqui, ó. Aqui a gente tem vários raios diminuindo de tamanho. Então a parede começa pequena e vai aumentando de tamanho, certo? Então essa vermelho aqui é a parede e esses raios em verde são os raios em si. No caso aqui as distâncias, né? Então a lógica é essa daqui. Quanto maior a distância, menor a parede, certo? Então a lógica do projeto aí do Raycasting é isso. E como que a gente faz matematicamente isso daí? Quanto maior alguma coisa, menor o resultado. É alguma coisa inversamente proporcional, certo? Uma coisa inversamente proporcional é que quanto for maior esse valor, menor o resultado, ou o contrário, né? Então no caso aqui, ó, quanto maior o tamanho da parede, como ela é inversamente proporcional, o tamanho da parede é 1 sobre o tamanho do raio. No caso que eu coloquei distância, eu vou colocar tamanho aqui, certo? Uma coisa diretamente proporcional é quanto maior o valor, maior o resultado. Inversamente proporcional, quanto maior o valor, menor o resultado. Tipo assim, por exemplo, o som. Você tem uma caixinha de som num certo volume. Quanto mais longe você tá, quanto maior a distância, menor vai ser o volume que você está sentindo, certo? Quanto mais próximo da caixinha, ou seja, quanto menor a distância da caixinha, maior o volume. Quanto maior a distância, menor o volume. Mais ou menos isso daqui. Então, isso aqui é algo que você tem que saber matematicamente, porque é algo que aparece muito. Tá, mas quanto que vai ser essa relação? Se o raio tem tamanho X, quanto que vai ser ali o tamanho da parede em pixels? A gente vai ter que definir isso daí. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai definir o seguinte. Se o jogador daqui, ó, personagem, vamos supor aqui, ó, que ele tá olhando de frente para a parede. A parede é esse bloquinho vermelho. Tá olhando de frente. Então esse raio pontilhado aqui, imagina que é um raio. Nesse caso aqui, ó, ele está à distância de uma unidade no mapa da parede, porque está aqui na borda aqui, né? Então a distância do personagem até a parede é 1, que cada bloquinho do mapa tem tamanho 1, certo? Então se o personagem estiver na distância de um bloquinho da parede, vamos fazer com que a parede fique ocupando a tela inteira. Se ele estiver lá longe, vários bloquinhos de distância, a parede vai estar pequenininha. Mas se ele tiver a um bloquinho, vamos definir que a um bloquinho a parede ocupe o tamanho, a altura inteira da tela. Então, se ele tiver uma distância aqui menor que 1, né, tiver aqui, por exemplo, meio, aí a parede vai estar mais próxima, vai ficar gigante a parede, vai ficar
vai passar o tamanho da tela ali. Porque isso acontece no jogo, lá, se você lembra do Wolf 3D, se você tá vindo assim em direção à parede, você pode encostar nela. A hora que você encosta, a parede fica... Você vê só um pedacinho dela ali, né? Porque seu olho tá quase batendo nela ali. Então, primeira definição. A distância de uma unidade, a linha vai ocupar a altura inteira da tela, certo? Então, matematicamente, como que fica isso aí? Fica isso aqui, ó. Tamanho da parede é 1 dividido pela distância do raio, tamanho aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Vezes a altura. Esse height é a altura do canvas. Aqui em cima, a gente define aqui no JavaScript, aqui no canvas que a gente está usando, que a gente chama aqui o create canvas, vou aumentar um pouco aqui, a gente passa largura e altura. Então isso aqui é o height. Aí o P5 ele já tem uma variável interna, que é o height, que a gente já pode usar direto. E por que é isso aqui? Ó? Porque essa distância, se o tamanho do raio, né, for tamanho 1, ou seja, o personagem está a um bloquinho de distância da parede, o que vai acontecer? Esse tamanho do raio é 1, então fica 1 dividido por 1, dá 1. 1 vezes height, fica o height. Então se a gente tiver a distância 1, o tamanho da parede vai ser a altura do canvas. Então funciona, certo? Se a gente tiver a distância de meio, tiver aqui, né? O que vai acontecer aqui nessa fórmula? Aqui vai ficar 0,5, 1 dividido por 0,5 vai ser 2, então a distância de meio vai ser 2 vezes a altura. Então a gente vai ter que parar em algum momento ali, não pode chegar, não pode deixar isso aqui ser 0 também, né? A gente não pode encostar na parede, porque senão a distância do raio ficaria 0, estaria encostado na parede, daria pau, daria infinito aqui o tamanho da linha, né? Já falei do infinito no vídeo passado. Então isso aqui não pode ser 0. Então quando a gente for implementar a parte de colisão, a gente vai ter que parar o personagem um pouquinho antes de bater na parede ali, tipo um nariz ali de distância ali de bater, para a parede ficar alta ali, suficiente. Não pode ficar muito alto também, senão a hora que a gente colocar textura, vai ficar os pixels gigantes ali, né? Então a gente tem que parar numa certa distância para que a textura fique relativamente bonita ali, certo? Mas depois a gente vê isso aí. Por enquanto, a gente não tá fazendo colisão, então vamos deixar assim, depois a gente vai acertando isso aí. Tá, colocando então aqui, multiplicando aqui, a fórmula é essa daqui. Então no código, esse tamanho da parede, vamos colocar numa variável que a gente vai chamar de wall line height, que é a altura da linha da parede. O que ela é? Ela é o height dividido pela distância perpendicular que a gente encontrou nos vídeos passados aí, certo? Porque essa distância do raio aqui, opa, de novo aqui. O tamanho do raio aqui é aquela perpendicular dist no código, embaixo, certo? Então no código vai ter que estar algo assim. Vai ser essa variável aqui, wall line height, que a gente vai criar, ela vai ser o height dividido pela distância perpendicular. Isso daí vai dar pra gente o tamanho da linha que a gente vai desenhar no mapa, no canvas. Porque aqui, ó, no código, se eu rodar esse código aqui, do lado dá pra ver que a gente tá desenhando só apenas o chão e o teto e o céu. Então as linhas verticais vão ficar aqui, no meio aqui, né? Elas vão ter uma certa altura. E a altura, o tamanho dessa linha vertical vai ser essa wall line height, que é essa fórmula aqui, que eu já expliquei agora. Tá, então vai ser isso aqui, ó. O height é a altura do canvas, a gente vai desenhar essa wall line height, que é essa linha aí, no meio aqui, né? É uma linha vertical que fica no meio do canvas. Então metade para cima, metade para baixo do canvas. Então o problema agora é desenhar essa linha aqui bem no meinho do canvas. Então a gente vai ter que encontrar o ponto de início da linha e o ponto final da linha aqui embaixo, de cima e de baixo, para que ela fique exatamente no meio. Vão ter várias aqui, né? Tem que ficar todas no meio aqui. Como que a gente faz para encontrar esses pontos de início e de final aqui da linha? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente pegar desenhar a linha aqui no começo, no topo de cima, então seria o Y aqui, seria o 0. Então o ponto do início da linha seria o 0 e o ponto final seria o wall line height. Se a gente fosse desenhar a partir do topo. Mas não é isso que a gente quer desenhar aqui no meinho. Então o que a gente vai fazer? Se a gente fosse desenhar no meio, a partir do meio do canvas, o que a gente teria que fazer? Ó? Eu quero desenhar a linha começando no meio do canvas para baixo. Então o ponto de início da linha é o height sobre 2, tem uma flechinha azul aqui mostrando. Então esse ponto de cima, no Y só, né? No X, varia de acordo com o pixel ali.
Mas no Y, esse ponto aqui é o height sobre 2. E esse ponto de baixo aqui é o height sobre 2 mais o wall line height, certo? O ponto final aqui de baixo sempre vai ser o ponto do início mais o wall line height, porque o tamanho da linha é o wall line height. Então, se a gente quisesse desenhar a partir do meio aqui, do canvas, o ponto de início seria o height sobre 2 e o ponto final, height sobre 2 mais o wall line height, que é essa parte de baixo aqui. Só que a gente não quer isso, a gente quer desenhar no meinho aqui, que nem essa daqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar esse caso aqui, onde a gente desenhou no meio, e subir para cima metade do tamanho da linha, ou seja, o wall line height dividido por 2. Então seria como a gente desenhasse no meio, só que subindo o wall line height dividido por 2. Então fica, esse ponto de cima é o height sobre 2, que é no meio, menos o wall line height dividido por 2. Lembra, o canvas é positivo para baixo. Então você sai do meio, sobe o wall line height dividido por 2. Então a gente subtrai aqui, né? Esse aqui é o ponto de início da linha. E o ponto final é o meio, que é o height sobre 2, mais a metade aqui, o wall line height dividido por 2. Então esses são esses dois pontos aqui, ó. Um pouco complicadinho, não tem muito mais o que falar isso aqui. Se você não entendeu, pause o vídeo aí para tentar entender essa figura aqui, ou acesse aí a página desse vídeo lá no site do canal. Em algum momento eu vou fazer essa página, não tá pronta ainda quando eu tô lançando o vídeo, mas se você tá assistindo no futuro aí, veja se tem na descrição um link para a página onde tá tudo escrito. A teoria desse vídeo aqui vai ter essa figura lá, mas se não tiver, pause o vídeo e tenta entender o que eu fiz aqui. Não tem muito segredo. A gente quer desenhar essa linha vermelha no meio. Então a gente parte aqui como se estivesse desenhando a partir do meio para baixo, só que sobe metade. Então a gente subtrai metade da linha para cima, que é o wall line height dividido por 2. Então a teoria é essa. A gente vai ter que pegar agora então, resumindo tudo o que eu falei, vai ter que pegar a distância perpendicular que a gente já calculou no vídeo passado, nos vídeos passados aí. Com essa distância perpendicular, vai ter que calcular o tamanho da linha que a gente vai desenhar no canvas, que vai ser essa fórmula aqui, height dividido pela distância perpendicular. Vai encontrar essa variável aqui, o wall line height. Isso aí que é o tamanho em pixels da linha que vai ficar no canvas. Aí essa linha, o ponto de início dela é height sobre 2 menos o tamanho dela dividido por 2. E o ponto final dela é o height sobre 2 mais o tamanho dela dividido por 2. Então, só isso. No próximo vídeo, eu vou colocar isso aqui no código. Você vai ver, a hora que eu colocar isso aqui no código, vai aparecer a parede bonitinha no canvas. Vai ser finalmente o vídeo que vai colocar a parede no canvas. Tudo que a gente falou até agora, 27 partes, vai aparecer no próximo vídeo. Mas ainda tem um chão ainda mais pra frente pra polir tudo, né? Fazer a parte de comandos, controle. A gente vai refatorar tudo isso aqui pra colocar tudo em classes, bonitinho ali. Tem um chão ainda, mas o pior já passou. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem um like, comentário se possível. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Beleza? Abraço.